Olá pessoal, aqui é o Andrezinho, filho do Pastor Célio, que está gravando esse vídeo. Te peço para dar seu joinha, se inscrever no canal, que é esse negócio vermelhinho aqui, e ativar o sininho. Olá meus prezados, bom dia. Estamos aqui novamente para mais uma meditação na Palavra de Deus. E a nossa meditação está sendo baseada no livro de 1 Samuel, capítulo 17, aquele desafio que um gigante fez aos soldados de Israel. E nós estamos meditando sobre o que pode acontecer quando nós enfrentamos os desafios da vida. E nós falamos que dependendo a quem nós estamos dando ouvido, seremos tomados de medo, seremos tomados pelo desânimo. Falamos também que muitas vezes tarefas normais da nossa vida, coisas que nós estamos fazendo, pode nos levar ao sobrenatural. Às vezes poderemos estar visando apenas a recompensa e nos esquecemos dos desafios. E poderemos também enfrentar oposição e intimidação. E hoje nós estamos na quinta parte desta mensagem, desta meditação. E nós queremos falar que com armas adequadas, quando nós enfrentamos os desafios da vida, nós poderemos vencer. Com armas adequadas, nós podemos fazer a diferença. Quando Davi se apresentou ao rei Saul, que logo de imediato Saul rejeitou aquele jovem, porque ele não tinha muita experiência, mas aí Davi relatou que ele havia matado um urso, que ele havia matado um leão, quando vieram ali tentar roubar e comer as suas ovelhas. Então, pelo testemunho de Davi, Saul foi convencido a deixar Davi enfrentar o gigante. E queremos dizer aqui, meus prezados, que esta história que as pessoas dizem por aí, que Davi era um garotinho, que Davi era pequenininho, franzininho. Não, Davi, em relação ao gigante, ele era realmente pequeno, mas ele já era um homem, ele já era um homem formado, ele já tinha uma estrutura. Pelo que nós vemos, a armadura do rei Saul coube em Davi, não ficou aquela coisa desproporcional. Então o rei Saul resolveu colocar a armadura, mas quando Davi começou a caminhar, ele não estava acostumado a usar armadura, e ele disse: olha, eu não posso usar isso aqui é inadequado para mim. E Davi então tirou a armadura de um soldado, desprezou a espada, desprezou o escudo do rei Saul e resolveu ir contra o gigante com as armas que ele tinha especialidade. Ele passou no ribeiro, pegou 5 seixos, pegou a sua funda, o seu cajado e foi ao encontro do gigante. Que até o gigante disse: por acaso eu sou um cão para você vir a mim com paus e pedras? Porque Davi enfrentar aquele gigante com as armas que ele tinha habilidade. E foi com aquelas armas, meus prezados, que ele fez a diferença. Foi com a sua funda que ele derrubou aquele gigante, e depois ele correu até o gigante e efetuou o final daquilo que ele veio para fazer, isto é, matar aquele gigante que estava desafiando os soldados de Israel. Então nós vemos aqui, prezados, que as armas adequadas, as armas que eram familiares a Davi, lhe proporcionaram a vitória contra aquele gigante. Então as armas adequadas, meus prezados, elas são importantes. E nós estamos, meus prezados, vivendo uma batalha. Não é uma batalha contra a carne, contra o sangue. A nossa luta é principados e potestades.
A nossa luta é contra este sistema corrompido deste mundo. E nós precisamos usar as armas adequadas. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 5, ele vai nos mostrar quais são as armas adequadas que nós precisamos usar para poder ser vencedores, para fazermos a diferença. E Paulo está dizendo que nós precisamos cobrir os nossos lombos com a verdade. A verdade na vida do cristão, ela deve ser usada a todo momento. Nós não podemos viver uma vida de hipocrisia. Nós não podemos viver uma vida longe da verdade. Nós não podemos mentir. Então a verdade deve estar nos dando a proteção. Aquele que vive a mentira, ele não está protegido. Quem fala a mentira, o apóstolo Paulo diz assim: falai a verdade, cada um com o seu próximo. Nós precisamos tirar da nossa vida toda e qualquer fake news, porque a verdade vai nos proteger. Nós precisamos usar também a justiça. A justiça, o apóstolo Paulo fala que ela é como uma couraça, que ela vai nos dar proteção, atos de justiça, viver a justiça, praticar a justiça, não sermos injustos nos nossos atos, nos nossos negócios, não sermos injustos nos nossos contratos. Somente a justiça vai nos trazer proteção, que é uma arma que o apóstolo Paulo fala. Precisamos da couraça da justiça, atos de justiça, viver a justiça e principalmente nos apropriarmos da justiça de Deus, porque Jesus Cristo é a nossa justiça perante Deus. Nós não temos justiça própria para nos apresentarmos diante de Deus, mas nós precisamos ser justificados com Cristo. Diante dos homens, nós precisamos fazer aquilo que é justo, praticar a justiça, mas diante de Deus, nós não temos outra alternativa a não ser nos apropriarmos da justiça do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós precisamos, meus prezados, calçar, como o apóstolo Paulo fala aqui, calçar o evangelho da paz. E o que é calçar o evangelho da paz? Calçar o evangelho da paz é primeiro conhecer o evangelho da paz. O que é o evangelho da paz? O evangelho da paz é a vida do Senhor Jesus. É aquilo que a Bíblia fala sobre o Senhor Jesus Cristo. O evangelho da paz é, acima de tudo, as boas novas de salvação. E nós precisamos conhecer as boas novas de salvação. Então, calçar o evangelho da paz é conhecer o evangelho. Mas não é apenas conhecer, é viver este evangelho. Viver os ensinamentos de Jesus. E uma das coisas muito importantes, meus prezados, que nós conhecemos nos evangelhos, que está no livro do Evangelho de São João, é que nós precisamos receber Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. Esta é uma prática muito importante, porque uma pessoa que conhece o Evangelho e sabe que ele precisa receber Jesus como Salvador da sua vida e não o faz, ele está perdendo a parte mais importante da prática do Evangelho, que é receber Jesus Cristo como Salvador. É entregar a sua vida nas mãos do Senhor e reconhecer que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para salvar as nossas vidas. Mas além de conhecer o Evangelho, de viver o Evangelho, calçar o Evangelho da paz significa pregar a palavra de Deus, pregar que Jesus é o Salvador, pregar que o homem precisa de Deus, que sem Deus ele não tem salvação. Isto que eu estou fazendo aqui, eu estou de um certo modo calçando o Evangelho da paz, estou pregando a palavra de Deus. E nós precisamos, porque Jesus disse: ide por todo mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então veja, pregar o evangelho é necessário para que o mundo conheça a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz que nós precisamos usar esta arma, calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Nós precisamos também, meus prezados, ter a fé, e Paulo fala que a fé é comparada a um escudo. Quando nós estamos vivendo uma vida de fé, o diabo pode lançar os seus dardos inflamados, os homens podem lançar sobre nós as suas dúvidas, mas a fé será como um escudo que vai proteger o nosso coração, que vai proteger a nossa vida, e nós precisamos cada dia viver uma vida de fé. Tomai o escudo da fé. Paulo fala também que nós precisamos proteger a nossa mente, e ele fala que a salvação é comparada a um capacete. A nossa mente, meus prezados, é um campo de batalha grande. É ali que muitas vezes o diabo tenta tirar a nossa segurança de salvação. Mas se nós estamos com a nossa mente totalmente dominada pelo conhecimento da palavra de Deus, se cada dia nós estamos renovando a nossa mente com o conhecimento da palavra de Deus, nós estamos colocando como fosse um escudo na nossa mente. É por isso que Paulo fala: tomai o capacete da salvação. Louvado seja Deus. Que nós possamos usar este capacete em todo momento da nossa vida, para que o diabo não venha com dúvidas lançar na nossa mente e tirar a nossa fé. Mas Paulo diz ainda que nós precisamos, meus prezados, usar a palavra de Deus. E ele diz que a palavra de Deus é comparada à espada. A espada que o soldado usava antigamente para atacar o inimigo. Nós precisamos de escudo, nós precisamos de capacete, nós precisamos de couraça, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que em todo momento nós possamos atingir o inimigo, não somente o inimigo, mas também falar para as pessoas a respeito do conhecimento de Deus. Quando Jesus estava no monte, onde ele passou 40 dias em jejum e oração, todas as vezes que o diabo veio contra ele para lançar dúvidas, ele usou a palavra de Deus. Ele disse: está escrito, Satanás, está escrito. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e ela vai ser para nós uma espada que vai atingir. Esta sempre será uma arma adequada, meus prezados, que vai nos trazer salvação. Mas junto com tudo isso, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos orar em todo o tempo, suplicando. O que é a súplica? A súplica é uma oração mais intensa. A súplica é aquela oração que sai lá do fundo e que você vai expressar, talvez com lágrimas, com choro, aquilo que você está sentindo. Você vai expressar a sua necessidade. Então nós precisamos orar, mas nós precisamos suplicar. E junto com a súplica, nós precisamos viver, meus prezados, vigiando a todo momento. Às vezes nós oramos muito, nós suplicamos muito, mas nós esquecemos de vigiar. E aí o diabo, ele nos atinge. Nós vigiando, nós vamos usar o capacete. Nós vigiando, nós vamos usar o escudo. Nós vigiando, nós vamos usar a espada do Espírito. Em todo tempo, vigiando sempre. E Paulo diz: perseverando na oração, perseverando na súplica e perseverando na vigilância. Davi, ele foi contra o inimigo, ele foi contra o gigante, não usando as armas de Saul, não usando as armaduras que ele não tinha habilidade, mas ele foi com a sua fé.
confiando em Deus, porque ele disse ao gigante: você vem a mim com espada e com escudo, mas eu vou contra vocês em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Prezados, para nós termos uma vida vitoriosa, para fazermos a diferença, vamos sempre usar as armas adequadas. E as armas adequadas são as armas de Deus. E Deus vai nos conceder a vitória. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. E logo nós estaremos trazendo o próximo vídeo deste tema. Em nome de Jesus.